Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. A paz do Senhor. Aleluia. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Somente esse texto, vamos orar. Espírito Santo, Deus, nós sabemos que Tu estás aqui. Nós sabemos que Tu tens recebido nosso cântico, nosso louvor. Nós sabemos que a Tua presença está neste lugar. Nós sabemos que o Senhor tem se agradado da Tua igreja. Nós sabemos que o Senhor tem quebrantado e consolado o nosso coração. E Deus, nós Te pedimos pela palavra que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos faça entender o que o Senhor tem para nós esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podei-vos assentar. Estou muito feliz. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao meu pastor Isvan, minha esposa, que é um presente de Deus na minha vida. Amém. Jesus, ele faz uma oração sobre unidade, e ele ora dizendo e pedindo que os discípulos fossem um. E é curioso que essa oração, Jesus não ora somente pelos discípulos, porque ele diz: Pai, eu não oro por estes, mas eu oro por todos aqueles que hão de vir. Jesus orou por nós, ele falou para nós, falou por nós para Deus, dizendo que nós precisaríamos sermos um, assim como ele era um com Deus. Quando nós nos tornamos um com o outro, nós estamos juntos de Cristo. Estando juntos de Cristo, estamos juntos de Deus, porque Jesus é o nosso único mediador com o Pai. E depois dessa oração, ele parte para a maior festa, para o ápice do seu chamado, que é a Santa Ceia, a última ceia. Ele parte para a ceia porque era o momento de realizar aquela ceia, a última ceia do Senhor. Nós vamos ver alguns relatos em Mateus, capítulo 26. A palavra do Senhor vai falar sobre essa última ceia.
essa última ceia que Jesus se reúne com os seus discípulos. A Bíblia não relata, a Bíblia apenas conta alguns trechos, mas eu creio que aquela ceia era como uma ceia que nós ceiamos aqui, era uma festa. Era uma festa de alegria, onde todos os discípulos junto com Jesus conversavam, salmodiavam, cantavam, se alegravam. Era um momento de juntar todos eles em um momento de intimidade com Cristo, para que eles pudessem estar juntos, ouvindo Jesus na sua particularidade. Ocorre que esta é a última ceia que Jesus vai ministrar a eles. É o último momento que eles vão ter com Jesus, mas eles ainda não entenderam que é o último momento. Eles estão vivendo como se Cristo nunca fosse embora. Na verdade, tinha alguns deles que não aceitavam o momento que Jesus teria que ir embora. Viviam como se a presença de Cristo física ali com eles duraria eternamente. Mas chega esse momento da ceia, a última ceia, e eu penso que essa ceia foi uma ceia um pouco diferente da de costume, porque é a última ceia, e eles estão ceando, eles estão desfrutando, eles estão em um momento de festa, mas há uma controvérsia aqui nesse momento, porque Jesus pega o pão, Jesus parte o pão e diz que aquele pão simboliza o corpo dele, que vai ser partido por eles, e que foi partido por nós. Jesus pega o cálice, divide o cálice e fala que aquele cálice é o sangue dele, que foi derramado por eles, e que foi derramado por nós que estamos aqui essa noite. Foi por causa disso que nós estamos aqui. Então entenda que é um momento de alegria, é um momento de festa. E é de fato um momento de festa, porque no final da ceia, no versículo 30 de Mateus 26, a Bíblia vai falar que Jesus chama eles para cantar. E eles cantam um hino. Eles estão louvando depois da ceia. Mas no meio desse louvor, ou talvez antes desse louvor, Lucas descreve uma situação que eu não consigo entender. Lucas capítulo 22, versículo 24, vai dizer que eles estavam brigando na ceia do Senhor. Eles estavam discutindo entre eles para ver não quem era o maior, mas para ver quem parecia ser maior. Repare que nós temos aqui a figura de Cristo cantando, mesmo sabendo que vai morrer no dia seguinte, mesmo sabendo que depois dali ele iria orar, e seria traído, entregue, seria cuspido, envergonhado, no outro dia seria morto, mas Jesus está cantando. E os discípulos estão brigando. Os discípulos estão discutindo sobre quem vai ser maior, ou quem parece ser maior. Mas eu quero que você entenda que Jesus está na mesa. Jesus está presente ali no último momento dele. Os discípulos estão preocupados com uma coisa tão pequena. Quem de nós parece ser o maior, Jesus? Quem de nós merece maior honra? Ou quem de nós tem mais espaço? Mas Jesus, eu penso que depois dessa discussão, Jesus dá uma palavra para eles, dizendo que o maior entre eles é menor do que o que está no reino dos céus. E Jesus chama eles para cantar, dizendo: meus filhos, esqueçam essas pequenas preocupações. Se atentem a mim, se atentem ao meu exemplo. Eu estou cantando, eu sei o que vai acontecer, mas eu estou cantando. Se atentem a mim, porque eu sei o que eu vou passar, mas eu estou louvando. Repare que Jesus sabe o sofrimento, mas ele não para discutir, ele para cantar. E ele está cantando na sua última ceia, enquanto os discípulos estão discutindo. Jesus inclusive dá uma chamada em Pedro no capítulo 22, 31, dizendo que o Satanás pediu para Jesus, para cirandar Pedro como quem ciranda o trigo. Eu falei aqui já no culto de terça, o trigo e o joio plantados juntos não tem muita diferença visualmente falando, mas na hora da colheita todos eles são cortados juntos.
quando eles são cortados juntos, as pessoas vão pisando em cima para poder quebrar um pouco da casca que há por fora, tanto do trigo como do joio. E aí quando as pessoas vão peneirar o trigo, a semente fica dentro da peneira, mas as folhas do joio vão embora pelo vento. E Jesus fala: mas eu intercedi por você, Pedro. Repare o contexto de ceia, as pessoas discutindo e Jesus cantando e intercedendo, as pessoas preocupadas com coisas pequenas e Jesus orando, intercedendo por eles e cantando. Aqui Jesus nos ensina que cabe a nós adorar, que cabe a nós cantar, que cabe a nós deixarmos de ficar presos com coisas tão pequenas que nos afugentam da adoração, que nos afugentam do louvor, que nos impedem de visualizar a presença de Cristo nas coisas pequenas, e ficamos ocupados enxergando coisas que não têm valor, enquanto Cristo está nos chamando para louvar, para cantar a Ele, para reconhecer e aproveitar. Eu penso que Jesus fosse, talvez nos dias de hoje, ele iria falar assim: meus amigos, vamos aproveitar a festa aqui. Vocês estão preocupados com isso aí? Aproveita a minha presença hoje. Aproveita que eu estou com vocês hoje. Aproveita que eu estou lhe dando a oportunidade hoje. Às vezes a gente pensa muito de fazer algo para Deus depois, mas o chamado de Deus para nós é hoje. É agora. É Jesus falando para Pedro, falando para os discípulos: meus filhos, me aproveitem hoje, desfrutem da minha graça agora, enquanto eu estou com vocês, enquanto vocês têm a oportunidade. Depois disso, eles vão para a caminhada no Getsêmani e Jesus os convida para orar com eles. Ele vai ao Monte das Oliveiras. Os discípulos estão junto com ele, mas Judas some, Judas sai. Então está Jesus e os seus 11 amigos, os seus 11 discípulos. Ele chega ao monte, convida eles para orar, mas ele decide levar consigo Pedro, Tiago e João para um canto mais próximo dele. Ele começa a orar, ele começa a clamar, porque ele sabe o que há de acontecer. Ele sabe que uma grande prova irá chegar para ele, ele sabe que uma grande dor o aguarda. No Mateus capítulo 26, versículo 38, ele vai dizer que está triste até a morte. E a Bíblia diz, o evangelista vai falar que Jesus pediu para eles, presbítero Carlos Prel, para eles orarem junto com ele. Jesus pediu: orem comigo, vigiem comigo. Mas como nós conhecemos a história, conhecemos o texto, eles dormiram. Dormiram porque estavam cansados, tendo a oportunidade de estar orando com Cristo, mas cansados, perdendo o tempo, dormindo, mas podendo estar com Cristo, e Cristo trazendo as revelações do seu sentimento, da sua dor humana, e eles estão dormindo. Enquanto Cristo está diante deles, eles estão dormindo. Às vezes nós somos uma igreja que dorme, enquanto temos a oportunidade de estarmos juntos com Cristo, ouvindo os seus segredos. Às vezes deixamos Cristo por coisas tão pequenas, tão simples, tão banais, tão rápidas, porque nós queremos dormir, ficar desatentos, acomodados com o tempo. Mas Cristo está nos chamando, e a Bíblia vai falar que Jesus o acorda e os exorta. Vocês não puderam orar comigo nem um pouco? Vocês não vigiaram comigo nem um pouquinho? Eu preciso de vocês. Eu chamei vocês para cá. Eu chamei vocês para ficar comigo e vocês estão dormindo. Nós não podemos ser uma igreja que dorme, irmãos. Jesus está nos chamando. Jesus está nos alertando. Já tem um bom tempo que Jesus está nos exortando aqui, e nós não podemos dormir diante do chamamento de Deus para nós.
Jesus está nos chamando, como chamou os discípulos, e nós nos aproximamos, mas queremos dormir. Nós não podemos dormir. Nós não podemos perder Cristo da nossa vista. Quando perdemos Cristo da nossa vida, nós dormimos, ficamos cansados. A Bíblia vai falar que os olhos dele, que eles dormiram porque os olhos estavam pesados com sono. Por quê? Porque deixaram de olhar Jesus. Se estivessem orando junto de Cristo, olhando para Ele, fitos com os olhos nele, não teriam dormido. Como dormir, irmãos? Ouvindo Jesus orar, e ouvindo Jesus dizer: Pai, este cálice é muito pesado para mim, mas se for da Tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se for da Tua vontade, que eu beba ele, eu irei beber. Por que dormiram? Porque desviaram os olhos de Cristo. Mas é curioso que eles estavam junto de Cristo, mas sem olhar para Jesus, dormindo. Nós não podemos dormir, tendo a oportunidade de estar com Cristo. Jesus vem nos chamando, irmãos. Quem tem estado ligado no ambiente espiritual tem entendido. Jesus está nos chamando para um novo tempo com Ele. Jesus já nos chamou para fora da ceia, nos levou para o Jardim das Oliveiras. Ele está orando, Ele está chamando a gente para ficar junto dEle, na presença dEle. Não deixe a sua carne fazer você dormir. Isaías vai falar no capítulo 28, 23, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. E Paulo também vai dizer, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Nós precisamos estar alertas. Uma pessoa que está alerta não dorme. Uma pessoa que está alerta, ela não sai do ponto. Ela sabe o que está acontecendo. Ela está antenada. É como um atalaia que fica de cima dos muros da cidade olhando. Ele está alerta, ele está atento, porque ele sabe que algo pode acontecer a qualquer momento. Como o presbítero Carlos Pereira falou aqui, nós estamos nos preparando para uma festa, mas não sabemos o horário dessa festa e nem o dia dela, que pode ser qualquer momento. Precisamos estar alerta. Depois desse momento, Jesus é traído por Judas. Jesus é levado ao sinédrio, aos sacerdotes. Lá ele é humilhado. Traído, humilhado, xingado, cuspido e preso. No outro dia ele é levado até Pôncio Pilatos. E mais uma vez, escarnecido, humilhado, zombado, chicoteado. Com 39 chibatadas de 2 soldados romanos muito fortes. Soldados romanos que brincavam de bater nos escravos. Agora estão batendo em Jesus por algo que ele não fez, sem pecado, sem mácula. Mas ele estava ali se entregando por nós, se entregando por aqueles que dormiram ao invés de estar com ele, se entregando por aquele que o negou 3 vezes, e se entregando por mim que nesta noite estou aqui, mas quantas vezes pequei contra ele. E ele vai recebendo chicotada nas costas, até que ele não suporta mais, até que finalize, até que acabe o momento daquela dor. Porque, irmãos, você pode até pensar que ele começou de pé, mas provavelmente ele terminou de joelho, apanhando no pescoço, nas costas. Às vezes a gente não para lembrar disso. Às vezes a gente não para entender o que nós estamos fazendo aqui. É por gratidão a Ele. É por entender que tudo isso que Ele passou, quem deveria passar éramos nós, mas Ele sofreu por nós, e é por isso que estamos aqui. Esse é o plano que Ele preparou para nos salvar. Sofreu, sangrou,
deixou seu sangue naquela praça, com todo mundo olhando e zombando dele. Foi entregue na cruz do madeiro. Morre, mas ressuscita. Ele ressuscitou. Eu quero falar sobre esse momento da ressurreição dele. Em Atos capítulo 1, aqui já se passou um grande momento de vários dias que Jesus esteve aqui na terra caminhando depois de ressuscitar. Depois de 3 anos pregando, depois de morrer e ressuscitar, Jesus já fez muitas coisas, já pregou novamente, já conversou novamente. E nós estamos diante de um texto no mínimo intrigante. Intrigante porque nós temos Jesus prestes a ascender aos céus, no seu último momento, na forma humana aqui na terra, prestes a conceder ao salmista, no Salmo 24, aquela visão que ele diz: levantai a porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele está prestes de sair daqui como alguém que morreu, como alguém que foi envergonhado, mas ressuscitou, para subir ao céu como leão da tribo de Judá e como Rei da Glória, para que os portões se abram, para que João possa vê-lo em Apocalipse capítulo 5. Mas nós temos aqui uma pergunta que me intriga. A pergunta é: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Aqui eu vejo 2 problemas. Primeiro, eles estão preocupados com o reino terreno. E segundo, eles estão preocupados com o reino para eles. Eles não estão nem preocupados se Jesus vai reinar sobre Israel. Eles estão preocupados somente com eles mesmos. E a palavra de Deus para nós é esta: o que nós estamos enxergando, o que nós estamos vendo em Cristo Jesus? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que temos para adorá-lo, para receber a sua palavra? Ou estamos como essas pessoas aqui, vendo Jesus, podendo falar tudo com Jesus, mas preocupado com seus próprios desejos, preocupados com a vontade da sua própria carne, preocupados com a vontade do seu próprio eu, preocupado com seus próprios sonhos, preocupado com seus próprios projetos, preocupado com as suas próprias vontades, com seus próprios caminhos, como eu faço do jeito que eu quero, a minha vida é minha, meu corpo as minhas regras. Será que estamos como este rapaz que fez essa pergunta? Ou será que estamos como 120 que ficaram de pé orando até o dia da descida do Espírito Santo? Em qual lugar nós estamos? O que me intriga é que em Mateus 3, capítulo 2, Jesus diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Lucas 5 ele também diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus sempre pregou sobre o reino dos céus. Jesus sempre pregou sobre o arrependimento. Mas quem está vendo Jesus aqui provavelmente nunca se atentou para a palavra que Jesus estava ministrando. Porque Jesus sempre deixou claro que o reino dele não era aqui, era o reino dos céus. E a pregação dele era sobre o arrependimento. Nós, como igreja, será que nós estamos fazendo esse mesmo questionamento? Senhor, e a minha vontade? E os meus sonhos, Senhor? E o meu eu, e o que eu quero? Mas não tem nada a ver, Jesus. Enquanto eu fazia as anotações e orando, aí eu lembrei da pregação do pastor sobre a igreja do monte e a igreja do vale. E o pastor falou que a igreja do monte está na presença de Deus, e a igreja do monte busca a vontade de Deus.
Mas a igreja do vale vive a sua vontade, e a igreja do vale está preocupada com as coisas visíveis. Será que nós estamos na igreja do monte, preocupados com o versículo posterior, que é quando Jesus vai voltar? Ou será que nós estamos como a igreja do vale, preocupados sobre quando iremos reinar, sobre quando iremos vencer, sobre quando iremos viver o que queremos viver? Eu creio que Jesus foi muito educado, porque ele pergunta, Jesus diz assim: meu filho, não é para você saber isso. Era como se Jesus falasse assim: olha, não é para você se ocupar com isso. Se Jesus não fosse educado, igual Jesus tinha falado assim: meu amigo, eu estou 3 anos pregando sobre arrependimento, sobre céu, você está preocupado sobre um reino terreno que não vai valer nada depois? Você não ouviu eu pregar esses 3 anos aqui para você? Você não está vendo que eu morri, ressuscitei, que eu venho de um outro lugar, e que é para esse outro lugar que eu quero levar vocês? Você não entendeu ainda? Será que nós estamos entendendo aquilo que tem sido entregado de Jesus para nós? Porque ouvir, todos nós ouvimos, agora receber, aceitar e deixar que essa palavra nos confronte, nos mude, é outra coisa. Jesus diz: olha, isso aí não é para você. Isso aí não é para você saber. Nós precisamos estar atentos para Cristo e precisamos olhar para Jesus. Tiago capítulo 4 e 8 diz: chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Jesus nos chama hoje para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos viver para Ele, para que nós possamos ouvir Ele, para que nós possamos receber a Ele, para que nós possamos entregar a nossa vida a Ele e não a nós. Irmãos, porque às vezes nós colocamos a nossa vida, a nossa vontade na frente da vontade de Cristo. E aí, quando menos pensamos, estamos vivendo como a igreja do vale, vivendo a nossa própria vontade, a nossa própria mercê, próximo de Jesus, mas dormindo, como o joio e o trigo, juntinho do trigo, mas às vezes joio, porque não dá às vezes para ver a diferença, porque a gente fica tudo junto. Mas Deus tem feito para nós um chamado para olhar para o céu, para entender que a volta dele está próxima, para entender que é tempo de limpar as nossas vestes, para entender que é tempo de estarmos arrumados para a festa, para entendermos que é tempo de nos levantarmos em oração, de nos levantarmos na palavra, para sabermos o caminho, para sabermos que vivemos por Ele. Irmão, Jesus passou tanta coisa por nós, foi tanta entrega, para a gente chegar aqui e às vezes não compreender o nosso papel como filhos de Deus. Eu anotei Isaías 55:6, que diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Jesus ainda está perto de nós ainda podemos achá-lo, nós ainda podemos buscá-lo, mas pode chegar um momento na nossa vida que a gente vai estar tão perdido e tão misturado com a nossa vontade que a gente não vai mais conseguir força para achá-lo, para buscá-lo. Além de estar preocupado com as coisas terrenas, esse rapaz ainda diz: o reino para Israel. Repare que o plano dele é que o reino de Israel, que os judeus voltassem a ter independência territorial, se tornassem novamente uma nação independente. Primeiro problema,
pensar só nas coisas daqui. Segundo problema, pensar nas coisas daqui para a sua própria glória. Porque ele fala que o reino é a Israel. Ele não está perguntando, Senhor, é agora que você vai reinar sobre Israel? Não é. Ele está perguntando quando é que Jesus vai devolver o reino para Israel. Às vezes, além de estarmos preocupados somente com os nossos planos, não queremos colocar Jesus nos nossos planos. Não queremos colocar Jesus como o centro dos nossos projetos. Não queremos colocar Cristo como cabeça da nossa vida, como cabeça da nossa casa. Senhor, eu quero isso. Para quê? Porque eu quero. Ah, Senhor, mas eu estou correndo atrás disso. Isso vai glorificar a minha vida? Isso vai glorificar a Cristo? Ah, não, mas é porque eu quero. Senhor, eu não quero que você reine sobre Israel não, Jesus. Eu quero que Israel que reine. Eu quero que a gente volte a escolher outro rei aqui, para que Israel governe-se novamente. Eu não quero você reinando sobre nós. Eu quero que nós voltemos e escolhemos um rei, porque quem vai reinar é Israel, não é o Senhor. Esse rapaz aqui não queria que Jesus reinasse em Israel, e nem que Jesus reinasse a sua vida. Mas o chamado de Deus para nós é que Ele reine sobre a nossa vida, e que Ele reine sobre os nossos planos, que nós possamos colocá-lo como a cabeça da nossa vida, o caminho da nossa vida, a palavra que nos guia, que a palavra de Deus venha nos guiar, que a vontade do Senhor venha nos guiar. E se não estivermos caminhando através dessa palavra, cabe a nós fazer como a mulher da dracma, que acendeu a luz, varreu a casa, para procurar e achar a sua dracma perdida. Deus tem falado conosco sobre enxergarmos Cristo como o centro da nossa vida. Não deixe que os seus objetivos terrenos se sobreponham aos planos de Deus na sua vida. Não deixe que os seus projetos daqui ocupem os projetos de Deus para a sua vida. Não deixe que a sua vontade carnal aqui ocupe a vontade de Deus aqui para a sua vida. Não deixe que o seu ego humano aqui ocupe a palavra de ordem de Deus para nós aqui. As coisas com Deus estão sobre todas as coisas. E foi para isso que Ele nos chamou. Eu me lembro de Jesus, como já falei, quando Ele diz que Satanás queria tirar Pedro como um trigo, antes do tempo da colheita, e Jesus intercede por ele. Eu penso que Jesus já havia intercedido por ele, justamente naquela oração antes da ceia, antes do Getsemane. E Jesus intercedeu por nós também. Jesus intercedeu por nós. A palavra de Deus para nós é esta: um caminho que nos leve até o céu. A nossa esperança é que Ele volte. A minha esperança não é o meu projeto. A minha esperança é que Ele vai voltar. A minha esperança não é a minha vontade. A minha esperança é que Ele vai voltar. A minha esperança não são os meus sonhos. A minha esperança é que Ele vai voltar. A minha esperança não é a vontade da minha carne e os meus desejos. A minha esperança é que Ele vai voltar. A minha esperança é que Ele volta, que Ele disse que voltaria, e eu tenho certeza que Ele há de voltar, porque os anjos falaram com os olhos fitos no céu, enquanto eles subiam, ficaram muitos olhando para Ele subindo, e talvez eles ficaram lá parados, vendo o que ia acontecer, e aí os anjos falaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim, como para o céu viste subir. Então se Ele foi, Ele vai voltar. Agora, cabe a nós estarmos vivendo a igreja do monte, como o pastor já nos ensinou.
estarmos vivendo a igreja que está na presença de Cristo, que está esperando Cristo. E eu gostei muito da palavra do presbítero Carlos Prel. Estamos nos arrumando. E todo dia, presbítero Carlos Prel, todo dia é uma nova chance de nos arrumarmos para essa festa. Se essa semana talvez não foi muito limpa, irmão, Deus está nos dando uma nova oportunidade hoje de nos arrumarmos para essa festa. Nessa festa não entra quem está com as roupas sujas, mas aqui hoje está aquele que derrama o sangue, que nos purifica de todo o mal e de todo o pecado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quando olhamos para Cristo, não dormimos. Não durma. Não sejamos como as virgens loucas que dormiram. Pedro, Tiago e João dormiram porque deixaram de olhar para Cristo. O chamado de Deus para nós hoje é esse. Não deixe de olhar para Cristo. Eu sei, irmão, tem muita coisa na vida que ocupa a nossa mente. Eu sei, todo mundo aqui é humano, todo mundo tem problema. Mas não deixe que isso tire a sua visão de Cristo Jesus. Que você possa iniciar essa semana olhando para Cristo, entregando o seu fardo a Ele, entregando o seu medo a Ele. É isso que Ele deseja de nós. Nós vamos louvar, e nesse louvor, lembre-se de tudo aquilo que pode ter tirado a sua visão de Cristo, o seu peso, suas preocupações, sua ansiedade, sua insegurança, aquilo que você ora que te aflige, entrega para Cristo e olha para Ele, caminha em direção a Ele, em nome de Jesus. Ele virá num piscar de olhar.